Seja bem-vinda ao meu canal, muito prazer, eu sou Josi Figueiredo, sou tricologista integrativa e hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar da terapia capilar integrativa. E aí, quer saber? Já escreva aí nos comentários, já deixa o teu like, já compartilha esse vídeo e se inscreva no canal porque muito conteúdo eu quero trazer para você. Quando nós falamos do primeiro pilar de tratamento capilar, não é para falar de cabelo. Como assim, Josi? Sim, eu não quero falar de cabelo. Porque a gente tá tão fechada, tão limitada, só falando de couro cabeludo, de fio, e esquece do dono do cabelo. Quem é o cliente que chega até nós? Como esse cliente se apresenta? Então eu quero te dizer que existem arquétipos visuais que você precisa aprender a identificar em cada cliente que aparece, que senta aí na tua cadeira, trazendo uma dor, trazendo uma queixa. E antes de olhar para esse cabelo, antes de entregar a hipótese diagnóstica, quem é o cliente? Muitas vezes você perde o cliente por não saber quem ele é. Muitas vezes você não consegue fechar o seu pacote de terapia porque você não sabe com quem está lidando. Então, para mim, conhecer sobre a pessoa que veio te procurar é indispensável. E quando você tem esse conhecimento e o seu cliente chega e você bate o olho nele, você já faz um checklist dele em questão de segundos, você está preparada para fazer o que você precisa de fazer. Entregar resultado. E mais, gerando uma confiança grandiosa no seu cliente, porque ele vai olhar para você e ele vai falar assim, mas como ela me conhece? Como que ela sabe que eu sou assim? Por quê? Por causa dos arquétipos. E eu quero que você anote aí. O que são arquétipos? Talvez você já ouviu falar sobre arquétipos, talvez você nunca ouviu falar sobre arquétipos, mas eles são muito importantes para a gente identificar grupos de pessoas. Eu também sou psicanalista e estudei a psicanálise de tanto lidar só com sinais e sintomas e não entregar resultado. E quando eu pude entender que aquilo que eu vejo no couro cabeludo do cliente, aquilo que eu vejo nos fios de cabelo dele, é só um sinalizador que a causa está muito interna, está muito além, o que eu fui fazer? Buscar o conhecimento sobre o comportamento humano. E lá estou eu estudando, me estudei e estudo até hoje a psicanálise. Então, quando nós falamos desse arquétipo, né? O que nós precisamos de entender? Que arquétipo é um conjunto de comportamento. A pessoa, ela vai trazer uma imagem arquetípica e diante dessa imagem, ela tem características comportamentais que vão gerar uma identificação dessa pessoa. Ficou claro? É pensar o seguinte, quando nós pensamos no arquétipo do Salvador, o que vem à tua mente? O que você pensa? Qual é a figura que você consegue visualizar? A roupa que essa pessoa veste, o tipo de cabelo que ela tem, a postura, como é que ela anda? Eu quero que você use a sua imaginação nesse exato momento. Quais são as características comportamentais que essa pessoa apresenta? Porque isso é um arquétipo, uma figura representando um grupo de comportamentos. E aí, quando nós identificamos essas características, a comunicação com o nosso cliente fica mais assertiva, ela fica direta e, claro, a gente vai chegar onde a gente quer. E onde nós queremos chegar? Vender, entregar resultado, ver o cliente feliz, porque não tem uma coisa melhor do que ver os clientes felizes, sorriso no rosto. Pensa, você entregando um resultado. E você entregou um resultado por quê? Porque você começou lá no primeiro pilar. Então, não é no cabelo. O cabelo é só um sinalizador. O cabelo,
ele é só um fio conector. Ele vai gerar essa conexão entre o físico, o emocional, o espiritual, entre o físico e o sutil. E quando eu falo de sutil, eu falo do campo energético desse cliente. Ali nós encontramos aquele grupo de características indispensáveis para denominar aquela pessoa que está diante de você. E para isso, eu quero trazer uma informação muito interessante para você. Vou apresentar para você aqui esse grupo de arquétipos que vão chegar aí dentro do teu salão. E esse grupo, ele foi sendo alterado conforme o estudante, conforme o psicólogo, o psicanalista, o pesquisador que estava analisando no seu tempo, na sua era, no seu período, ele foi trocando de nomes. Então, talvez você fale assim, titia, eu conheço isso daí, mas com outro nome. O primeiro grupo de clientes que nós vamos analisar é o cliente produtor. Esse cliente, ele é ativo. É aquele cliente dominante, aquele cliente líder. Conhece alguém assim? Então, talvez você já ouviu falar sobre colérico, sobre o próprio dominante. E aí, como eu disse para você, essa linguagem, esses nomes, eles vêm conforme o pesquisador, o estudante daquela época. Aqui eu tô trazendo para vocês o direcionamento, os nomes que o meu amado Jung trouxe, porque eu vou te falar, viu? Eu sou apaixonada com a teoria, com tudo que Jung traz para nós. Então aqui nós temos a nomenclatura que Jung trouxe para dividir esses grupos arquetípicos, gerando características comportamentais. Então pensa lá, o cliente chegou, o produtor é ativo, é dominante, ele fala, ele é líder. Tem alguém assim? Eu quero que você já comece a pensar nesse cliente. Porque para esse tipo de cliente aqui, se você for uma pessoa que fala baixo, fala devagar, fala olhando para baixo, você não vai vender. Você não passa segurança. Você está diante de uma pessoa que é um líder. Ele nasceu para ser um líder. Ele vai querer te dominar, entender, saber, sabe? Ele vai estar ali, ó, ativo, olhando nos teus olhos, sempre em movimento, com todo o corpo. O corpo do produtor fala. Ele está em ação a todo momento. É aquela pessoa que, se você não deixar muito claro aquilo que você vai vender, aquilo que você vai entregar, depois ele vai falar com você. Uai, mas não foi isso que você disse pra mim. E ele vai vir assim, ó, ardendo, queimando, porque ele é uma pessoa que tem uma característica ativa. Deu pra entender? Ficou claro? E aí nós temos o segundo arquétipo, que é o arquétipo do intuitivo. Esse cliente que nós chamamos de intuitivo e tem dentro da sua característica, né, a necessidade de interagir. É um cliente que ele nasceu para influenciar, sabe? É aquela pessoa que ela chega, ela fala, ela vai tá ali influenciando, motivando, trazendo sempre para cima. Só que essa pessoa aqui, o intuitivo, que vai estar ali querendo interagir com você, ele sempre vai estar querendo saber mais. Mas por quê? Mas por quê? Ele quer falar o tempo todo e às vezes ele vai te perguntar sobre o mesmo procedimento várias vezes, porque ele quer interação, ele quer essa comunicação e ele quer entender para depois ele falar, para depois ele influenciar outras pessoas. E aqui, esse cliente intuitivo, ele é um cliente maravilhoso para te trazer outras pessoas. É por isso que, se você conseguir conversar com ele, comunicar de forma clara, entregar uma ação terapêutica que gera resultado,
pode saber que ele vai te trazer novos clientes? Porque ele é influenciador. Ele vai influenciar outros. Assim também do outro lado, é verdadeiro. Qualquer coisa negativa que você fizer com ele, o que vai acontecer? Ele vai falar mal do teu trabalho. Ele vai falar mal de você. Tá claro até aí? Enquanto nós vamos conversando, eu quero que você vai trazendo à tua memória quem são os clientes que já passaram sobre a sua vida, quais desses arquétipos, desse grupo de características que eles se encontram e mais, onde você se encontra. Porque uma coisa eu falo muito com as minhas alunas, é muito importante a gente se avaliar. A gente cuidar do outro é maravilhoso, mas e você? Onde você se encontra aqui? Porque quando você se entende, você vai conversar com o seu cliente de igual para igual. Se você entendeu que você é um produtor, você vai conversar com outro produtor de igual para igual. Mas se você é um intuitivo e vai conversar com o produtor, entende que você tem que vestir uma roupagem para ter uma comunicação assertiva? E se você não veste essa roupa para estar diante do seu cliente e se comunicar de igual para igual, perdeu o cliente, porque não gerou confiança. E quando não gera confiança, não vende. Concorda? Então é muito importante a gente entender onde nós estamos para entender quem é o cliente e qual é a roupa que eu vou ter que vestir para me comunicar. Qual é a característica, a forma que eu vou me comportar para me comunicar com o meu cliente. Combinado? Aqui nós temos um outro grupo de pessoas que são os sensitivos. Esse grupo arquetípico é aquela pessoa que ela gosta de rotina. É aquele cliente que se você não fizer nele o mesmo passo a passo toda semana, ele vai perguntar o porquê. Mas por que você não usou aquele shampoo? Por que você não usou aquele aparelho? Por que hoje está diferente da semana passada? Então é uma pessoa que gosta da rotina. Essa pessoa, ela é planejadora. Ela vai planejar até a sessão. Antes de chegar no teu salão, a cabeça dela já pensou tudo. Ela entrando no carro, ela indo pro caminho, ela chegando à tua recepção, você recebendo ela. Ela já pensou, imaginou, visualizou, planejou tudo. Aí ela chega no salão e você atrasa com ela. Aquilo já vai começar a deixar ela irritada. Ela vai começar a ficar nervosa porque ela gosta de rotina. Ela planejou todo o dia dela na agenda e chegou aí e você atrasou. Josi, mas atrasos acontecem. Eu sei que atrasos acontecem. Mas se eu for tratar de um cabelo desse tipo de cliente, eu tenho que vestir uma roupagem para ter uma comunicação com ele e deixar claro alguns pontos específicos do porquê que você atrasou. Você tem que detalhar para que aquela chateação, aquela raiva, aquela energia negativa que está aqui em cima abaixe. E energia interfere no tratamento capilar. A ansiedade, a raiva, a chateação vai interferir no tratamento capilar. Então, se eu deixo esse tipo de cliente chateado pelo simples fato de ter quebrado a rotina dele, o seu tratamento vai ficar deficiente, ok? Aí, o quarto grupo de clientes que nós vamos receber é aquele cliente analítico, sabe? Aquele cliente mais reservado, é um cliente mais formal, é um cliente mais preocupado. Esse cliente, ele tá com uma descamação aqui na frente. Mas ele é tão preocupado que ele já está visualizando, ele já está desesperado com a cabeça dele encher de descamação. Ele já está pensando lá na frente, ele já está sofrendo por antecedência. Então, esse cliente aqui, ele vai analisar tudo. Ele vai analisar junto com você, ele vai analisar antes de chegar em você. Ele vai, de uma forma reservada, ele ali sozinho, no telefone, no computador, ele vai fazer uma pesquisa. O analítico, ele vai chegar aí com todas as respostas para as perguntas que ele mesmo fez.
E se ele te fizer uma pergunta e você não souber responder, ficar na dúvida ou for contrária àquilo que ele já sabe, ele não vai confiar em você. Ele vai embora, não vai fechar o tratamento com você, porque ele já sabe, ele já analisou todos os pontos, todas as dores e todos os desejos dele. É por isso que é extremamente importante vestir a roupagem. Quando eu vou conversar com o cliente, se eu sou um produtor e eu vou conversar com o analítico, eu, como terapeuta, que entendo de arquétipos, de características comportamentais, eu, como profissional, que vou vir até o arquétipo do analítico. Então, sou eu que, ao invés de deixar o analítico me analisar, sou eu que vou analisar ele. Sou eu que vou fazer as perguntas para ele. Até que ponto que ele pesquisou, o que que ele sabe, o que que deixou ele intrigado. Tá claro isso? Que a gente, seja você analítico e receber um cliente produtor ou receber um cliente intuitivo, você sai do seu comportamento arquetípico e você vai igualar com o arquétipo do seu cliente. Dessa forma, você passa confiança e entrega o seu tratamento de forma 100% assertiva. E quando nós falamos de arquétipo, muita gente acha que arquétipo é só comprar um quadro de águia, uma imagem de águia e colocar perto que a informação, as características daquele objeto vai ser transferida para mim. Isso pode até acontecer? Claro que pode, pela fé. E quando a gente fala de fé, nós estamos falando também de física quântica. Mas isso nós podemos deixar para uma próxima aula para a gente não perder o foco de onde a gente quer chegar, que é analisar os comportamentos do nosso cliente para a gente poder fechar os tratamentos, montar o tratamento para ele conforme o que ele precisa. E aí eu vou me comunicar da maneira correta com cada um deles. E essa comunicação, ela precisa de ter uma adequação. Então eu me adequo, eu que tenho que me adequar, não é o cliente. Às vezes a gente fica esperando o cliente gerar um movimento. Às vezes a gente fica esperando o cliente nos entender. Quem é a profissional? É você ou o cliente? É por isso que é você que tem que gerar essa adequação. E todos esses arquétipos, esse grupo de pessoas, Jung diz que essas pessoas também carregam medos e além desses medos, também eles carregam algo que possa ser desenvolvido, características, comportamentos diferentes que também podem ser desenvolvidos. Então, quando nós estamos ali olhando para o medo desse cliente, pensa no analítico com medo de ficar careca, ele vai contar cada fio de cabelo que cai da cabeça dele, porque ele tem medo, muito medo. E esse medo, a psicanálise e Jung traz como a sombra. Esse lado sombrio que eu carrego do medo de ficar careca, eu preciso de acolher para desenvolver e ultrapassar, transmutar, mudar esse medo que eu carrego. Tá claro isso para você? Então, esse medo, ele precisa de ser visto, não isolado. Ele precisa de ser desenvolvido. E quem vai fazer isso? Você, terapeuta. E aí você fala comigo assim, Josi, mas eu sou terapeuta capilar. Ou eu sou cabeleireira e estou pretendendo ser terapeuta capilar. Eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, eu não faço nada disso, eu não estudo comportamento humano, eu não entendo nada. É por isso, abençoada, que eu te disse que o pilar mais importante é esse aqui, ó. Quem é o meu cliente? Quem está chegando até mim? Quais são as características que essa pessoa apresenta para que eu possa lidar com ela em cima das dores, dos desejos, dos medos, daquilo que eu possa desenvolver naquela pessoa e trazer o equilíbrio.
E quando a gente traz o equilíbrio desse corpo físico, mental e espiritual, automaticamente a cura acontece. Porque quando nós falamos de cura, nós estamos falando de um reconhecimento de um padrão que está desequilibrado. E quando o próprio cliente, ele consegue visualizar quem é ele, qual é o medo dele, o que está faltando, o que ele precisa desenvolver, tudo muda. Porque isso também é terapia capilar, porque cabelo é sinalizador. É aí que entra a terapia capilar integrativa, porque eu vou integrar o comportamento físico, emocional e espiritual. Cabelo é fofoqueiro, cabelo é sinalizador de saúde. Então não adianta pegar só os produtos e aplicar. Se eu pego um kit para queda e tento tratar a queda sem saber quem é o meu cliente, quais são as características dele, porque pensa, se eu tenho um cliente produtor, líder, ativo, dominante, autoritário, o nível de estresse, de desgaste no corpo do produtor é tão grande que solubiliza as bainhas cuticulares. E uma bainha cuticular solubilizada não tem ancoragem. Se não tem ancoragem, esse cabelo vai ter queda, vai gerar afinamento. Então, eu pego um kit de tratamento, simplesmente aplico, sem mostrar para o meu cliente que o estresse dele, essa atividade dele tá demais. Coloca uma coisa na tua cabeça que você precisa de ensinar para o teu cliente. Tudo é equilíbrio. O produtor, quando ele vai dormir à noite, ele acha que ele não tem direito de dormir. O cérebro dele fica ali, ó, ativo, 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 pensando a todo momento. Então, nós, como profissionais da saúde e da beleza, vamos fazer o quê? Vamos direcionar esse cliente. Vamos ensinar ele novos hábitos de vida para que ele tenha equilíbrio. Ele não vai deixar de ser um produtor, mas ele vai produzir de forma consciente, respeitando os limites do corpo dele, e ele vai ver o reflexo disso no cabelo, na pele, nas unhas, nos órgãos não vitais. Isso é muito claro. Por isso que a gente tem que direcionar. Não é só aplicar produto, não é só vender protocolo. Então, entender a base, quem é o meu cliente, muda tudo, concorda? E sempre, você quando estiver diante de qualquer um desses, é pensar o seguinte: o que eu posso desenvolver nele? Como eu posso ajudar essa pessoa a enxergar as próprias características dela? Características, eu não vou nem dizer características negativas. Eu costumo dizer que são características descontroladas, porque as pessoas levam tudo ao máximo do limite. Então, características boas ou características negativas é falta de desequilíbrio. E tudo que nós precisamos é mostrar para cada tipo de grupo arquetípico as suas características e dizer para ele, olha, se você não diminuir essa atividade sua, o tratamento não vai ser 100% assertivo, efetivo. Tá claro isso para você? Escreva aí nos comentários o que você tá achando desse conteúdo. Escreva aí nos comentários qual é o tipo de conteúdo que você gostaria de ouvir aqui nesse canal, porque aqui eu quero unir sempre a ciência com a espiritualidade, o corpo físico com o corpo elétrico, porque nada anda separado, tudo está junto. E a partir do momento que eu olho para esse cliente de forma separada, sou eu que vou ficando cada vez mais distante dele, porque ele não vai confiar em mim, ele não vai comprar o meu tratamento e eu vou ficando sem cliente. É por isso que nós precisamos de ser integrativa. Integrar tudo isso e entregar o melhor tratamento de forma única, personalizada, respeitando cada cliente
direcionando com muito amor, porque você quer desenvolver o melhor dele. Você quer que ele dê um passo além, que ele seja feliz, que ele tenha saúde, porque você ama o que você faz. E se você ama o que você faz, você não só aplica produto, você não só corta cabelo, você leva o seu cliente além do espelho, você transforma a vida dele. E aliás, esse é o meu convite para você. Vamos juntas, eu e você, transformar vidas através da saúde capilar? Escreva aí nos comentários e até a nossa próxima aula.